Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Lucas, capítulo 18. Jesus conta aqui uma parábola do juiz iníquo, um juiz que era fera. Diz a Bíblia: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, esse texto aqui, ele ensina muitas coisas. O foco, do ensinamento aqui, Jesus está dizendo a parábola para a gente não desanimar, não ficarmos desanimados quando você está caminhando na fé, quando você está recebendo as instruções da palavra e orando. Então aqui ele está dizendo que a gente deve orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, não desanimar. Não desanimar. Temos que ser perseverantes, consistentes, ok? Porque quando a gente pede algo para Deus, eu creio que haverá uma resposta. A questão é que às vezes nós não temos uma resposta imediata, instantânea. Às vezes a resposta demora um pouco mais, ok? Às vezes ele pode até falar um não para aquilo. É que a gente não percebe quando Deus fala não, porque a gente só quer ouvir o sim, a gente quer uma solução. E às vezes essa solução não vem, como eu disse, instantânea. Mas nem por isso você vai desanimar. Uma oração também não respondida, que pode ser, há vários motivos. Um deles, no livro de Tiago, diz assim que muitas pessoas pedem, mas não recebem, porque pedem mal para gastar nos seus deleites. Então, tem orações que não serão respondidas. Pode estar enquadrada nisso aqui, né? Nós temos que compreender que tudo que nós pedimos para Deus, qual que é o objetivo? Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Deus não vai dar algo para mim ou para você só para alisar o nosso ego, entendeu? Compreendeu o lance? Deus não vai dar algo para mim ou para você para a gente mostrar para outras pessoas, não. Isso aí, o foco estaria errado, está errado, né? Então tudo é para a glória de Deus. Um exemplo, se você pede: Jesus, salva a minha família, transforma o coração do filho, da filha, então essa oração você tem que fazer sempre, sempre, esse tipo de oração. Por quê? Deus quer salvar. Então é necessário sim orarmos para que vidas sejam salvas, seja da família de sangue, seja um vizinho, um colega, seja lá quem for, porque o objetivo de Jesus é de fato salvar o pecador, transformar as pessoas. Certamente eu e você somos fruto de alguém que orou por nós. Eu tenho certeza que eu sou fruto de orações dos meus avós, da minha mãe e assim por diante, e de outras pessoas provavelmente, não é? E você não é diferente. Então, se você conhece a Cristo, se você caminha na fé com Jesus, alguém investiu em você oração, intercedeu, clamou e Deus agiu. Então, a oração, ela é respondida sim.
A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então é necessário. Então ore sempre pela salvação de toda a sua família. Entendeu? Então esta é uma oração que você vai orar até o fim da sua vida, porque a salvação ela é individual. Nem todo mundo vai ser salvo num único dia, né? Um se entrega a Cristo hoje, outro amanhã e assim por diante. É assim que é a situação, né? Não é verdade? Então, a oração pela salvação, Deus vai responder. Só que talvez não responde imediatamente também. Por quê? Há um processo. E Deus sabe tudo. Nós não precisamos ensinar Deus. Ele sabe de tudo, não é? Mas nós temos que pedir. Pedir de que maneira? Pedir com fé. Pedir e descansar. Pedir e descansar. Pedir e confiar no agir de Deus. Eu recebo, devido à programação pelo rádio, internet, é comum eu receber, a gente não lê tudo aqui necessariamente, mas uma grande maioria de pedido de oração, principalmente dos pais, né, e principalmente das mães, né? Quando eu falo os pais, refere ao casal, mas as mulheres, a mãe principalmente, é aquela assim, ela é mais observadora com relação aos filhos e tudo mais. Então é comum eu receber de várias partes do Brasil e até de fora também, pedido de oração. Pastor, olha para o meu filho, para minha filha, para Jesus salvar, libertar. Uns falam, meu filho ou minha filha está indo morar em tal país, então eu estou preocupado, não sei o que, não sei o que. Eu sempre recomendo o seguinte: primeiro, se você confia em Deus e está orando, descanse no Senhor. Ore e descanse, vá tocar a vida. Eu não posso fazer um pedido para Deus e ficar aí pensativo, meu Deus do céu, será que o Senhor vai responder? E ficar aí, meu Deus, estou preocupado com o filho, com a filha, com não sei quem, com não sei quem. Amado, ou você confia, né? Porque senão você vai ficar sofrendo. Você vai ficar sofrendo, essa é a verdade. Tem muitas pessoas, muitos de nós, às vezes por não entender isso, não compreender o tempo de Deus, não compreender o processo da vida, a gente pede algo, mas fica preocupado. Você pede para Deus abençoar o filho, a filha, a nora, o parente, sei lá. Você ora por alguém, mas é que você quer carregar aquela pessoa no colo. Não, não é assim que funciona. Você deve carregar no colo se é bebezinho, uma criancinha, não é verdade? Agora, o irmãozinho ali, a irmãzinha já está bem crescidinho, né? Então você tem que orar, você tem que abençoar, você tem que aconselhar e descansar, meu irmão. É isso aí. Aprenda isso aqui. Se você não aprender isso aqui, você vai viver sofrendo. Então tá cheio de cristãos sofrendo. Sofrendo. Eu tenho lá, penso eu, tá? Isso é um pensamento meu, tá? Essa é uma parte aqui. Penso eu que muitos, porque não conhecem o poder da palavra, o poder da oração, e fica aí sofrendo até mesmo desnecessariamente. Sabe quando você está preocupado com uma coisa e dá aquela impressão que Deus está dizendo assim, para que preocupar? Tá tudo certo. Acalma o teu coração. Então isso é fé, isso é confiança. E alguma coisa que você pede, você vai ter que fazer algo talvez, não é verdade? Vamos supor que você está pedindo uma bênção. Deus, eu estou desempregado. Senhor, eu preciso trabalhar. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Estou supondo que você está pensando isso. Ou orando para um filho, Senhor, abre as portas. Isso é importante, é oração, você está pedindo. Só que você que está desempregado, ou quem está desempregado, além de você orar por essa pessoa, ele tem que fazer a parte dele. É ou não é? O que a pessoa tem que fazer? Tem que enviar currículos, entrar em contato, se ele já sabe que tipo de negócio que ele quer trabalhar, então procura as empresas específicas, né? Converse com alguém que de repente pode te dar uma dica, não é verdade? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta só ficar orando, Senhor, me dá emprego, dá emprego. Enquanto você não está empregado, faça um curso, se especialize em alguma coisa. Hoje a gente consegue fazer vários cursos básicos aí para quem precisa e às vezes não paga nada, às vezes é até de graça, entendeu? Então você tem que fazer isso. Agora, você está desempregado, você ora. Mas em vez de investir, ler um bom livro, né? Se você quer trabalhar na área da administração, leia livros de administração. Se você quer, em qualquer lugar que você for trabalhar, você vai lidar com gente. Então você tem que ler literaturas boas que falam como entender o ser humano. Você tem que ler. E a gente não vai entender nunca todo mundo. Mas é assim que funciona. Onde você for trabalhar, vai ter pessoas, né? Às vezes eu recebo alguns que pedem oração para emprego, aí consegue trabalhar, dali 2 meses já está pedindo água. Já, pastor, ora porque eu estou enfrentando luta no trabalho. Amado e amada, é assim que funciona. Você tem que saber navegar na vida.
né? Se você trabalhar sozinho, você vai ter problema com você mesmo, porque não tem sentido, né? Mas é comum, conforme o tamanho da empresa, vai ter outros funcionários, outros colegas de trabalho. É assim que funciona, minha gente. A gente sabe que é assim. Então, para que ficar aí? Então, invista em você, foque mais nos teus negócios, tá? Foque. Você precisa aprender que quando alguém está tentando tirar sua paz, somente na questão de relacionamento com pessoas, no trabalho, nos negócios, você tem que tomar cuidado, porque aquele ali, essa pessoa pode estar sendo usada pelo inimigo para distrair você e daqui a pouco você quer pedir demissão. Eu conheço pessoas que pediram demissão porque a pressão estava grande, mas não era para ter pedido demissão, mas pediu. Era para suportar um pouquinho o processo ali, que ele ia até ser promovido. Então tem gente que quer crescer na vida, quer prosperar financeiramente, quer ter um bom trabalho, ele quer ter uma vida um pouco mais de qualidade, mas tudo tem um preço, meu amigo. Essa é a verdade. Deus não vai livrar a gente de certos problemas. Nós que confiamos em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus, Salvador, nosso pastor, nosso provedor, nosso tudo, ele prometeu a presença dele, já está ótimo. Agora, ele está dizendo para mim e para você, esforça-te, tenha bom ânimo. É só você ler a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus está sempre ali. Está sempre ali. Ontem pela manhã eu preguei ali sobre quando Davi deu um conselho para o seu filho Salomão. Está escrito aqui, foi interessante aqui em 1 Crônicas, capítulo 28. Olha só que legal isso aqui, ó. Olha que conselho lindo de um pai para um filho. 1 Crônicas 28, o verso 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque nesse momento, Davi, após 40 anos, que ele era o rei ali de Judá, de Israel, né? Agora é a vez do filho dele. Deus falou, olha, quem vai assumir é Salomão e quem vai construir o templo, por isso que ficou o nome Templo de Salomão, quem vai construir é o próprio Salomão, na administração dele. Então não foi Davi. Davi, ele levantou os recursos. Davi foi usado por Deus. Quando Davi entregou o reinado para o seu filho, é como se disse, o caixa estava alto. As contas bancárias do palácio estavam alto, né? Na linguagem de hoje. Então Davi entregou tudo ali, a planta do templo, tudo. Está escrito toda essa história aqui em 1 Crônicas 28, do 11 em diante, fala ali tudo que tinha, né, o cuidado, porque ia ser construído o templo. Esse templo também, Deus aí ia habitar nele ali, na ocasião era assim, né? Ok? Ou seja, Davi disse, olha, Salomão, se esforça, tá, filho? Se esforça-te e tenha bom ânimo. Então Deus sempre está falando na história, esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime. Por que Deus está sempre falando isso para a gente? Porque Ele sabe que a gente é humano e se a gente não souber navegar na fé, nós vamos viver desanimado. E se uma pessoa viver desanimada 365 dias no ano, essa pessoa deve estar bem, né? Não entende nada da palavra, certamente, tá? Ou não conhece o Deus verdadeiro, né? Jesus, é claro, Jesus falou, olha gente, não vai ser fácil vocês caminharem comigo. Jesus não falou que seria fácil. Jesus falou, olha, vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aflições, ele falou no plural, aflições, né? Pressões de tudo quanto é lado, mas ele falou, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês ali todos os dias. Você está compreendendo? Então, ele prometeu estar conosco todos os dias. Não importa se o dia está legal ou não está legal, mas a presença de Deus na vida da gente e essa conexão que nós temos com Ele, que é a nossa fé em Cristo, é que nos dá essa coragem, essa força. Então, Davi disse a Salomão, esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele diz assim, e faze a obra que está se referindo na construção lá, né? No caso, ele ia administrar uma construção enorme. Já tinha pessoas para ajudar, já tinha recurso financeiro, já tinha tudo. Só que preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode ter dinheiro sobrando, você pode ter pessoas a seu serviço, você pode ter tudo, parece que está tudo perfeito. Mas mesmo assim vai surgir um problema. Tá entendendo?
Você está compreendendo? Então você tem que focar na missão que Deus te deu. Você tem que focar naquilo que Deus para você fazer. Entende? Por isso que vem as distrações da vida. É o que eu mais falo aqui, sobre as distrações. Distração é aquilo que nos tira do foco, a gente fica distraído ali e o tempo vai passando e a gente esquece de focar naquilo que tem que ser focado. Talvez quantas coisas você deixou de ter, ou de possuir, ou de fazer, porque você ficou dando ouvido aos pessimistas, aos incrédulos, aos fofoqueiros, aos mentirosos, aos que não têm o que fazer, aos preguiçosos. São pessoas boas, mas que estão com o foco errado e elas contaminam o ambiente. Você está entendendo? O apóstolo Paulo até ele diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, hoje, com a evolução da tecnologia, TV, rádio, internet, então, que é ótimo. Se não fosse a internet, você não estava me escutando aí em São Paulo, Rio de Janeiro, em outra região do Brasil, fora do Brasil. Então a internet é boa, sabendo utilizar é uma maravilha. É ou não é? Agora, quantos têm se perdido nesse mundo? Por quê? Porque em vez de investir na pessoa, fica perdendo tempo com bobagem na internet. Não é? Ele tá se distraindo, às vezes poderia estar lendo um bom livro, poderia estar fazendo outra coisa. Não é? É diferente quando alguém usa essas plataformas para trabalhar, para ganhar dinheiro. Né? Hoje, existem pessoas que estão ficando milionárias, bilionárias, utilizando a internet para trabalho, para negócios. Beleza, olha que maravilha. Nem saem de casa. Por quê? Tem o seu escritório ali e trabalha. É assim que funciona. Tem várias maneiras. Tem pessoas que não têm uma loja física, uma loja, um comércio físico, mas pela internet ele vende a sua loja online, os seus negócios, os seus produtos. Por que eu estou abordando isso? Porque hoje, de certa forma, né, está tendo mais oportunidades. Então, um conselho aqui para você que é mais novo e às vezes quer usar ferramenta do passado. O passado já passou, meu amigo. Talvez tem coisa na tua vida que não vai porque você tem que... Né? Sabe aquela pessoa que trabalhava em banco, estava acostumada só bater, carimbar cheque, né? O carimbador lá, só ficava carimbando, pá. Só faz aquilo. Aí quando perde aquele emprego não sabe fazer nada. Né? Então você tem que reciclar, você tem que buscar novas oportunidades, talvez vai ter que mudar de curso. O que tem a ver com oração? Tudo a ver. Nós estamos falando de oração. E eu estou dando várias informações aqui, porque quando você ora, Deus vai te dar criatividade. E quando você está muito preocupado, você está perdendo o foco, você não fica nem criativo. Você está compreendendo? Então você tem que entender essas questões aqui. Então a preocupação doentia, exagerada, você não fica criativo. Talvez você está cansado, com a mente cansada, talvez está precisando tirar umas férias, talvez está precisando ficar um dia num lugar lá para só falar com Deus. Você tem que ver, você tem que se conhecer um pouco a si próprio. Você tem que entender como é que você está. Você tem que saber de você. É ou não é? Como é que você está? Como está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de meditação na palavra? Como que está a sua prática dos princípios da palavra? Porque só orar e ler, se não praticar, não adianta nada. Não é? Jesus ele diz aqui em Mateus 7, verso 24, que é outro texto também que a gente fala aqui direto, mas direto. Quase todas as ministrações aqui, eu acabo repetindo isso aqui, né? Mas é bom, essa repetição é boa. Mateus capítulo 7, a partir do 24, Jesus conta aqui sobre duas construções, ele fala aqui, né? São duas construções. Tem aquele que constrói a sua casa na rocha e tem aquele que constrói na areia. Construir algo na areia é muito mais fácil, mas vai ser facilmente destruído diante dos problemas. Olha o que ele fala, Jesus fala, Mateus 7, 24 ou 27, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, é ouvir e praticar. E a terceira palavra eu digo edificar. Gostou? Ouvir, praticar e edificar. Você está edificando a sua vida na rocha, em Cristo, nas verdades de Deus, a própria verdade que é o próprio Cristo, Deus. Você está entendendo?
Então é assim. Agora, quem quer vida fácil, quem quer comodidade, quem quer fazer uma construção espiritual meia boca, aí vai ver a luta, meu amigo. A pessoa é desmontada assim, rapidinho. Ela desanima rapidinho. Mas Jesus está dizendo, aquele que ouve, pratica, ele compara ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. A pancada foi forte, mas não caiu. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Está bem edificada, está bem construída. Está bem construída. Entendeu? É isso. Agora, a pessoa quer construir a sua vida espiritual de qualquer jeito, né? De um jeito bem relaxado, vamos assim dizer, aí vem os problemas e ela desanima fácil, né? Jesus está falando isso aqui, não é eu que estou falando, é Jesus que fala. Eu só estou sendo aqui o porta-voz dele. Aí Jesus fala assim, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não coloca em prática, compara o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você já foi na praia? Você já foi ali no mar? Você já fez aqueles castelinhos na areia? Você já fez? Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenininhos, e a gente ia lá na praia lá e ficava brincando na areia. E a gente fazia ali, um momento de diversão, com a família ali, a gente fazia o castelinho, fazia várias coisinhas na areia. De repente vinha uma onda, chegava até nós lá e já desmontava tudo, né? É mais ou menos isso, né? Você tem que entender que a vida espiritual, por que tem gente fraca espiritualmente? Porque não está edificando nas verdades de Deus. Tem pessoas que estão edificando a vida na mentira, está edificando a vida na fofoca, né? Na falcatrua, na corrupção, nas coisas erradas, né? E acha que não vai ter problema. Claro que vai ter problema, é óbvio que vai ter problema quando a gente está fazendo com as ferramentas erradas, construção errada, material ruim, vai dar problema, entendeu? É isso. Então hoje Deus está falando que você está tendo a chance de corrigir tudo isso, começar de novo. Desabou um monte de coisa? Começa, mas começa certo, com os princípios da palavra, entendeu? Nós estamos vivendo um tempo que? Um tempo de salvação, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução. Você tem que entender isso, certo? E aquela casa que foi feita na areia, Jesus fala, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Paulo diz assim, olha, aquele que está em pé, ou seja, aquele que está fazendo a coisa certa, aquele que está debaixo da bênção de Deus, se cuide para não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós somos humanos. Eu e você somos pessoas humanas. Temos nossos limites, não é? Então nós temos que se cuidar para a gente não jogar fora tudo aquilo que Deus já nos deu, nos abençoou. Pense nisso. Eu comecei com o assunto de uma oração de uma viúva que pediu clemência para um juiz. E na parábola, esse juiz ele era mau. Esse juiz ele não atendia com facilidade. Na parábola, o próprio juiz diz que ele não temia a Deus, quer dizer, não conhecia Deus, não temia a Deus, e não respeitava homem nenhum. Acho que você conhece alguém aqui no Brasil que é assim, né? Ou em algum outro país tem pessoas assim, né? Entende? Não respeita Deus e também não respeita outras coisas. Você sabe, né? O que eu estou falando, né? Você entendeu? Só que Jesus fala, ó, mesmo esse camarada sendo mal, não temendo a Deus, não respeitando as pessoas, era um cara arrogante. Mesmo ele sendo assim, aquela viúva não desanimou, ficou lá batendo na porta lá onde ele trabalhava para ele pegar a causa dela. Ela foi persistente, perseverante. Chegou um momento que aquele juiz falou, quer saber de uma coisa? Eu vou atender essa viúva aí. Ela para de vir aqui. Você está entendendo? Aí ele atendeu e resolveu a causa daquela viúva. Mas se ela desanimasse, se ela falasse assim, eu não vou lá não, aquele juiz lá, ele não me atende, ele não dá nem a mínima.
né? Quantas pessoas são assim? Ah, eu não vou mais lá não, eu não vou fazer mais isso não, não resolve, não adianta, ele não me escuta, e desiste. Tem coisa na vida da gente que a gente não pode desistir. Uma delas, a principal, a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Então não desista de Jesus, não desista da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o juiz resolveu a questão da viúva. Aí Jesus pegou essa parábola e disse o seguinte: se o juiz que é mau atendeu, aí ele diz assim, e Deus? Aí jogou para o pai, a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você entendeu aqui? Aos escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Entendeu? Está compreendendo o que Deus está falando para a gente orar? Ainda que longânimo para com eles. Então você compreende que você tem que continuar clamando. Esse é um assunto tão importante, mas eu tenho um pensamento meu que tem muita gente que não tem nem paciência de ouvir esse ensinamento. Sabe por quê? Porque eles querem que ore e resolva os problemas dele. E nós vamos orar e cremos que Deus vai agir. Eu creio na oração que eu faço. Agora, você tem que fazer a sua parte também. Você tem que investir em oração com Deus. Entendeu? É bíblico orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Isso está na palavra de Deus. Ok? É bíblico também eu ser o intercessor. Quando eu oro ao Pai em nome de Jesus em prol de vocês, eu estou numa condição de um intercessor. Você também que ora por alguém, você está sendo um intercessor. Você está pedindo a Deus em nome de Jesus em favor de alguém. Agora, quando esse alguém realmente é liberto e vem para a fé, ele tem que aprender a orar também. Hã? O cristão, ele cresce aprendendo a orar também e não viver da oração de terceiros. Todas as orações são importantes, todas. Porém, você precisa fazer a sua parte. Você tem que aprender. Você tem que caminhar com ele, caminhar com Jesus. Certo? Aí Jesus falou assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele termina com uma pergunta que quando eu leio isso aqui, eu sempre fico antenado com isso aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Então, meu amado, não perca a sua fé, porque está em extinção. Conecte com Deus. E a fé em Deus, ela vem através quando você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, gera força, gera coragem para nós. E Deus está dizendo para mim e para você, não temas. E para a gente orar, eu concluo com as palavras que Davi disse para o seu filho Salomão. Davi disse para Salomão, filho, não temas, nem te apavores. Por que Davi falou isso? Porque Salomão ia ser o rei. E o rei ia enfrentar muitas coisas para resolver. É assim. Às vezes você quer ser uma autoridade, você deseja ter um cargo maior na empresa, você ser um vendedor, quer ser gerente, quer ser supervisor, tudo isso é legal. Mas lembre-se, conforme a posição que você está, vai ter um tipo de batalha, meu querido. Quando você é um vendedor de loja, de balcão, vendedor assim, né, você está vendendo um produto da empresa, já tem lá suas batalhas. Aí você destacou, você vende mais que todo mundo da sua empresa, aí a empresa resolve pegar uma foto bonita sua e colocar num painel e escrever vendedor do mês, destaque. Aí você fica feliz. Aí no outro dia tem uma galerinha que já olha para você meio torto. Por quê? Estão com inveja. Então é isso aí, quer crescer, é assim. E se não crescer, é ruim do mesmo jeito. Você está compreendendo o que Deus está falando? Então depende do que você quer, vai ter um preço. E você tem que aprender a pagar esse preço. Você está entendendo? É assim que funciona. É assim, meu amigo, não vai mudar não.
Por isso que você tem que crescer, desenvolver, se fortalecer nas verdades de Deus e ser um bom profissional, um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho e assim por diante. E problema, enquanto a gente estiver na terra, vai ter certos problemas. Vai ter momentos de paz, vai ter momento de tranquilidade, vai ter momento de desafios, entendeu? Então Davi fala para Salomão, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Aqui no sentido era a construção lá do templo. Seria o palácio e também local de adoração a Deus. Então, ou seja, ia dar trabalho. E Salomão pegou então, dinheiro não era problema, tinha dinheiro de sobra lá, ouro, prata e tudo que você imagina, está tudo na Bíblia registrado isso aqui. Tinha pessoas, tinha equipe para trabalhar, tinha tudo. Mas e o que acontece? Davi fala, ó filho, não temas, nem fica apavorado. Deus vai ser com você. O meu Deus, Davi disse, o meu Deus, ele vai ser com você. Ele vai cuidar de você, não vai te desamparar, até você terminar o projeto. É assim que funciona, gente. Fé é isso. Então comece. Comece. Qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu estava pregando ontem, e de repente eu cheguei para uma pessoa dentro da administração, eu falei assim, qual é o teu projeto? Depois ela me procurou no final e disse, pastor, quando o senhor falou qual é o meu projeto, ela disse que virou o rosto assim disfarçadamente e ficou emocionada de eu ter perguntado, qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está vivo? Você acha que está vivo o quê? Só para deitar, dormir, comer, beber e morrer? Só isso? Isso não é nada, isso aí é só um detalhe. Você foi feito para dar fruto. Você está vivo para fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa. Todo mundo tem importância. Todo ser humano, Deus tem uma colocação para cada um de nós. Talvez, numa linguagem bíblica, que Paulo fala o corpo de Cristo, de repente você é a unha do seu dedinho menor. Mas faz parte, não é verdade? Você não vai arrancar a tua unha está boa, mas acho que hoje eu vou arrancar essa unha aqui. Você não vai fazer isso, você não vai se martirizar, você não vai fazer uma loucura dessa. Por quê? A unha está ali porque tem importância. Então, cada um de nós temos uma colocação. Deus nos colocou no corpo, cada um para fazer uma coisa. O que eu estou fazendo aqui, eu escolhi, mas antes de eu ter escolhido, foi Deus que me escolheu, entendeu? Então, Deus me colocou nisso. Tem outros que pregam o evangelho, pregam em outros lugares, em outras cidades, mas está fazendo. Cada um tem o seu compromisso, cada um tem uma missão. Você está compreendendo? É isso, meu amado. Por que é importante você entender essas coisas? Porque você está fazendo coisas maravilhosas e às vezes não sabe o valor que você tem. Sabia disso? Tem muitas pessoas, elas não sabem o valor que tem ou o potencial que tem. Todos nós temos um potencial. E muitos que têm potencial ainda não desenvolveu todo o potencial. Talvez é por isso que você está enfrentando ali uma luta e nessa luta esse potencial vai sair para fora. E Deus vai te dar graça, força e você vai vencer. Então não desanime. Esforça-te, que eu te ajudarei, diz o Senhor. Amém, amados? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por esta manhã, por estar iniciando aqui pelo rádio, pela Marumbi AM, a nossa jornada da fé da semana. Ó Deus, obrigado pela palavra de hoje, que isso vem me fortalecer e tenho certeza que eu compartilho aqui com milhares de pessoas. E o meu desejo, Pai, eu tenho certeza que é o desejo do Senhor também, que onde chegar essa palavra, esta oração, quem está ouvindo seja abençoado, seja transformado, seja edificado na palavra, na fé, nas verdades da Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço então por mais um dia e peço graça suficiente para hoje e durante toda essa semana, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, que cada manhã aqui tenhamos revelações, tenhamos palavras proféticas, palavras inspiradas, palavras de poder, e do outro lado haja milhares de pessoas que possam ouvir a palavra até o fim e receber a oração e serem abençoados, transformados,
vidas sendo salvas, libertas de doenças, de enfermidades, libertas de algum tipo de droga, que essa pessoa é escrava disso, que ela venha a ser liberta, haja uma libertação total na vida desta pessoa, desta família. Ó Deus, que os enfermos sejam curados agora. E eu já coloco no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós. Ou aquele pedido que não chega, mas lá na casa, onde essa pessoa está me ouvindo, assistindo, ela está orando, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ela coloca inclusive os seus pertences na hora da oração, próximo do rádio, ali talvez uma peça de roupa de alguém que está enfermo, perturbado, precisa de uma transformação, de uma libertação total. Colocou ali a carteira de trabalho, o passaporte, o documento, a escritura, o compra e venda, algo que representa uma causa ou uma situação que esta pessoa precisa resolver, ou até mesmo uma lista de nomes de pessoas que precisam, Senhor Jesus, da tua bênção, da salvação, da transformação de vidas. Que assim seja o dia e a semana de uma grande colheita de almas para o teu reino, Pai. Abençoa a família que me ouve. Abençoa os nossos jovens, adolescentes, juniores, crianças, o bebê, o recém-nascido, a mãe grávida. Abençoa os casais, abençoa a família querida. Que haja paz neste lar. Aqueles que porventura hoje estejam tristes pela perda de um ente querido, console os corações dos tristes e abatidos, renove as forças deste homem e desta mulher e fortaleça a fé de todos nós, Pai. Abençoa aqueles que nos ouvem pelo rádio, online, pela web TV, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, ou seja, pessoas que de alguma maneira estão recebendo a oração e estão ouvindo a palavra de ensino. E sejamos como esta viúva aqui, que foi perseverante e alcançou a bênção, alcançou a vitória. Que também sejamos perseverantes na fé. Senhor, e nos dê, como o Senhor deu a Salomão, sabedoria do alto. Sabedoria nas escolhas, sabedoria, Senhor, nas decisões, sabedoria para conversar, sabedoria para negociar, sabedoria para fazermos reuniões. Pessoas que me ouvem, que vão fazer hoje ou essa semana uma reunião administrativa, uma reunião de negócios, uma reunião de decisões, dê a esta pessoa sabedoria para conduzir essa reunião e tudo dê certo, esse negócio dê certo. Abençoa os vendedores, empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, empregados, enfim, a família querida que nos ouve. Abençoa a renda deles, o salário, o ganho, a aposentadoria. Abençoa o prolabore desse empresário, o faturamento dessa empresa. E essa semana, Pai, é a última semana de junho. E tu sabes que muitas empresas, muitos trabalhadores têm ali uma cota para cumprir de vendas, de negócios. Que essa semana, Pai, seja a semana de fechamento de negócios. Que seja a semana que realmente o povo da fé e o povo que me ouve e recebe essa prece, essa oração, sejam contemplados com a bênção na área das finanças, na área dos negócios, na área do empreendedorismo. Assim eu oro, crendo na vitória e já agradecendo pela bênção. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos aqueles que semeiam o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, Pai, e levanta no dia de hoje, Pai, nesse 24 de junho, levanta uma turma aí nova, Senhor, para dar um suporte maior. Assim eu te peço e já te agradeço pela vitória. Abençoa a água, que o povo separe e que eu separo também aqui no estúdio, que após a oração seja um remédio espiritual. E a saúde, a paz e a alegria esteja no coração de todos que ouvem e recebem essa oração e creem no poder da oração e da tua palavra. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2,
Conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.